Salve Maria, pessoal, tudo bem? Salve Aqui, Maria. Daniel Domeneghetti, do Centro São Paulo, Centro Católico São Paulo, mais uma vez com o nosso querido professor Carlos Bezerra, que tem nos agraciado com uma série de programas sobre o protestantismo, talvez como não tenha sido feito nunca, de maneira tão sucinta, objetiva, mas ao mesmo tempo rica de detalhes na internet, digamos assim, católica. A ideia aqui era justamente apresentar fatos e dados da história do protestantismo e a relação, a correlação com a fé católica, desde a origem até os impactos. Salve Maria, professor, tudo bem? Salve Maria, tudo bom, Daniel? Tudo bom, Fred? Tudo Obrigado bem? novamente. Prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje eu peço um pouco de desculpa, Daniel, Fred. Vocês podem perceber que a minha voz está um pouco pior do que da última vez, mas isto é normal, né? Em consequência do desgaste da toxina que eu uso, né? No problema que eu tenho da disfonia espasmódica. Então, é natural que ela, depois de um período de 3 para 4 meses, comece a apresentar já, né, os sinais, né? Então, mas em julho, no início de julho, eu farei nova aplicação. Então, peço desculpa, mas vamos tentar na medida do possível. E acho que conforme eu for falando aqui, vai melhorando também a voz. E está dando para entender muito bem, pelo menos aqui para mim está ótimo. Tá muito fácil de entender. Vamos com a graça de Nosso Senhor. Vamos rezar uma Ave Maria antes do começo? Vamos. Para que a gente fale apenas as coisas que o Senhor quer, do jeito que Ele quer, sob a proteção de Nossa Senhora. Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostri nostri. Amém. Glória et Patria, et Filho, et Spiritui Sancti, sic ut in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Professor, o tema do programa hoje é século XX. Chegamos no Concílio Vaticano II e na relação dele com o protestantismo. O intenso papel do protestantismo na formatação e no resultado do Concílio Vaticano II. Então, nos 3 programas que a gente percorreu, nós falamos da origem pré-protestante, de monges e pensadores e teólogos católicos, falamos de Guilherme de Ockham, falamos de Joaquim de Fiore, falamos de Erasmo de Roterdã, falamos da essência geopolítica, histórica, do compêndio teológico do protestantismo, e no último programa a gente falou dos grandes líderes da revolta, que a gente até chamou de titãs da destruição da fé. Sim. E falamos das diferentes ondas, né? Onda de Lutero, primeira onda já de protestantismo para valer, depois Calvino, a segunda onda, depois os neopentecostais e aquela doideira do século XIX toda, que desembocou nesse neopentecostalismo pujante no Brasil, com Valdomiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares, Sônia Hernandes, enfim, o que caracteriza o pentecostalismo no Brasil, Assembleia de Deus, por aí vai. E, ao mesmo tempo, o mal que isso trouxe para o cristianismo como religião e a Santa Igreja como sua expressão. E a gente não pode fugir de um tema central que foi muito bem colocado no mercado de ideias e de compreensões católicas, pelo Taylor Marshall, que é a infiltração. Então, se o Taylor Marshall tem um valor fundamental nos nossos tempos, foi ter traduzido num livro simples e objetivo o fenômeno da infiltração na Santa Igreja, mais ou menos da seguinte forma: os inimigos tentaram por fora destruir a igreja 500 vezes, até que houve um processo infiltrativo ao longo dos séculos, que culminou no século XIX, tombando no século XX, e culminando no Vaticano II. Então, aqueles que acham que o Vaticano II é a causa, o Vaticano II é o efeito, ele é a síntese, ele é a completude desse processo. E aí eu gostaria que o senhor começasse essa conversa na linha desse racional da infiltração, trazendo um pouco dessa visão histórica, especialmente no século XIX, das falsas doutrinas e filosofias
naturalismo, darwinismo, cientificismo, piriri, parará, que levaram o grandíssimo Papa Pio Novo a escrever os sílabos, e depois o grandíssimo, e nosso santo de devoção, grandíssimo São Pio X, a escrever a Pascendi. Então, olhar o século IX, o avanço do protestantismo, a infiltração na igreja, os sílabos e a Pascendi. Acho que esse é o começo da nossa conversa. Perfeito, Daniel. Só que para chegar no século XIX, eu gostaria de fazer uma pequena digressão, porque para a gente compreender o século XIX, a mentalidade do século XIX, como você bem disse, que é essencialmente protestante e cientificista, a gente precisa entender o que foi o chamada cabala cristã, porque esse é o ponto de partida para a modernidade. Então, veja que a cabala, o significado de cabala é basicamente tradição, é transmitir aquilo que se ouviu. O termo em si não é algo ruim, mas é bom que se diga, portanto, que existe na história uma cabala boa, uma boa tradição, e existe uma cabala espúria. Essa cabala espúria é a corrupção da boa cabala, da boa tradição. E esta guerra entre essas duas tradições, ou duas cabalas, ela dá o norte da própria história, porque isto ocorre desde o princípio. Como na parábola que Nosso Senhor conta, do semeador, o Senhor semeia o trigo e o inimigo semeia o joio. Então, o joio e o trigo crescem juntos, e vai ser assim até o final da história. A questão é que esta cabala espúria, ela penetrou na religião do povo eleito por Deus, os antigos hebreus, israelitas, e finalmente, no judaísmo. Com o povo hebreu, Abraão, ele conseguiu preservar a verdadeira fé, porque se mantinha afastado das grandes cidades. Ele vivia nos arredores de Ur, que era uma grande cidade da Mesopotâmia, e simplesmente evitava o contato com os habitantes daquela cidade, a não ser por interesses comerciais, porque eles eram apenas pastores, para não corromper a fé do povo. E os israelitas, posteriormente, na época que eles vão para o Egito, eles acabam se deixando levar por doutrinas esotéricas e cabalistas dos antigos egípcios, porque o Egito Antigo era o foco principal dessas doutrinas. E, de alguma maneira, esta cabala perversa, espúria, acabou penetrando. E mais tarde ainda, na Babilônia, no exílio da Babilônia, ela vai finalmente tomar corpo dentro da religião do povo judeu. Pois bem, esta cabala, ela é que vai corrompendo a fé de Israel. Vai corrompendo a fé de Israel até o ponto deles negarem o Messias. E não se sabe exatamente o ponto em que houve uma compilação dessas ideias cabalistas. O Talmud já tem um pouco disso, mas acredita-se que um rabino, durante a revolta judaica, a segunda revolta contra Roma, que foi suprimida pelo imperador Adriano, ele teria escrito finalmente o livro da Cabala em uma caverna, durante um período de 8 ou 9 anos, se não me engano. Mas somente no século XI, século XII, é que isto começou a crescer dentro da cristandade, e sobretudo na região da Península Ibérica. Em Maimônides, né? Porque a Península Ibérica, onde Espanha e Portugal foi dominada pelos árabes, pelos mouros, e os mouros, eles deram muita liberdade aos judeus e às suas escolas rabínicas naquela região. E depois da expulsão dos mouros e da reconquista,
já havia ali várias escolas rabínicas difundindo essas ideias. Daí porque esse livro da Cabala, ele vai finalmente aparecer com Moisés de Leon, e evidentemente ele vai ganhando força por dentro dos reinos da Europa. Bom, nós chegamos aí no século XIV, no século XV, perdão, e um jovem muito brilhante, muito inteligente, que vai finalmente fazer a introdução dessas ideias cabalistas dentro do cristianismo. E vai ser assim, né, dado início à chamada Cabala cristã. É o Pico della Mirandola. O Pico della Mirandola foi aluno do Marsilio Ficino, de Florença. Então, veja aí a origem do humanismo, do pensamento humanista. O Marsilio Ficino, ele tinha sido... foi feita uma encomenda pelo Cosimo de Medici, uma daquelas famílias poderosas ali, né, dessas cidades italianas, na ocasião quando caiu Constantinopla, né, os turcos otomanos conquistaram Constantinopla, e esses livros que estavam ali no Oriente migraram para o Ocidente. Um deles era o Corpus Hermeticus, né, atribuído a um personagem lendário chamado Hermes de Trismegisto. E o Cosimo de Medici, então, pediu que o Marsilio Ficino fizesse a tradução deste livro. Quem bebeu dessa fonte foi justamente o Pico della Mirandola, e o Pico della Mirandola desenvolveu uma tese que vai ser o corpo místico do humanismo, da ideia central do humanismo. Eu estou fazendo essa digressão, Daniel, para a gente entender a doutrina do Concílio Vaticano II, que é a doutrina protestante, que vem disso também, né, desta cabala espúria, e que vai desaguar, como você disse, no Concílio Vaticano II. Então, a essência do pensamento do Pico della Mirandola está, né, na dignidade do homem. A chamada dignidade da pessoa humana que a gente ouve tantas vezes repetida no Concílio Vaticano. Dignitatis Humanae, um dos documentos. Exatamente. A dignidade da pessoa humana, segundo o Pico della Mirandola, é a liberdade do homem, porque, segundo ele, é a liberdade do homem. O homem é um ser tão livre que ele é capaz de descer às esferas mais inferiores por sua liberdade, por sua opção, e da mesma forma ele é capaz também de subir às esferas superiores. Então, este movimento que o homem pode fazer pela sua liberdade é que ele chama de dignidade humana, é a liberdade. Então, a ênfase da liberdade que o Pico della Mirandola dá, tanto liberdade para pecar, como para sair do pecado, é a essência do pensamento humanista que nós vamos ver triunfar em Lutero, em todos eles, e finalmente chegar no Concílio Vaticano II. Pois bem, a partir deste período aí, nós vamos ter as primeiras invasões, né, do chamada cabala cristã, dentro do próprio cristianismo. E isto vai ser efetivado, obviamente, né, principalmente quando os judeus forem expulsos da Espanha pela rainha Isabel, e eles vão ser expulsos, eles vão migrando, né? E sobretudo na Alemanha, na época do imperador Maximiliano I, que essas ideias vão começar a ganhar força entre os príncipes eleitores da própria Alemanha. E esta é a preparação e é o terreno fértil para Lutero depois começar a sua revolução protestante. Então, veja, o que eu estou dizendo aqui é que já tinha um corpo doutrinal preparado, e as ideias de Lutero, que não eram ideias de maneira nenhuma, né? Eram ideias inovadoras, eram repetições de heresias antigas, né? Vão ser simplesmente usadas como ariete para finalmente romper a unidade da cristandade. Só que agora, na modernidade, né, você tinha os protestantes, mas dentro da própria igreja, essas ideias cabalísticas elas vão começar
a ganhar força também. Vão desaguar lá na frente. Ainda no momento elas estão ainda em gestação, mas no mundo protestante elas já estão vivas, muito vivas. E daí que vai vir toda a filosofia moderna. A filosofia moderna é simplesmente isso. Eu recomendo que leiam o excelente livro do padre Julio Meiviele, né, Da Cabala ao Progressismo, parece que foi lançado agora há pouco tempo, em português, então recomendo que leiam, porque ele faz toda essa construção, né? Então, a Cabala é a doutrina, a Cabala espúria é a doutrina que vai dar no progressismo. E, por outro lado, alguns problemas, né, dentro da igreja, principalmente na França, como é o caso do jansenismo, vão minando as defesas da igreja até o ponto que os teólogos vão, de certa maneira, abrindo mão, né, de certos pontos, à medida em que o cientificismo vai ganhando corpo, né? Essa nova ciência, ela vai ganhando força junto com a nova filosofia, né? Bom, e aí, finalmente, nós vamos chegar no século XIX. O século XIX é o século em que, me parece, né, é o cumprimento daquela profecia do Apocalipse que diz que o poço, né, seria aberto, porque, de fato, todas as barreiras que tinham sido postas contra o avanço dessas más doutrinas vão romper-se e aí, finalmente, elas vão sair, né? Principalmente a doutrina do evolucionismo, né, de Darwin. E o evolucionismo de Darwin, ele vai vir junto com a ideia que é anterior, né, a Darwin, que é a ideia da poligenia, né? Então, a igreja sempre defendeu o conceito de monogenia, ou seja, todos nós viemos dos mesmos pais, Adão e Eva. E o conceito da poligenia, que, veja, já é um conceito cabalista, né? Porque, segundo a Cabala, a divindade ela se desfaz e cria diversidade. Então, o conceito da poligenia é de que nós temos pais distintos, diferentes, né? E é isto que vai dar corpo à ideia evolucionista. Porque se temos pais distintos, obviamente, o conceito que vai se aplicar em seguida vai ser o conceito de que as raças são derivadas desses pais distintos e daí vão ter processos evolutivos que vai dar em raças que são superiores e raças que são inferiores. Então, veja que o século XIX, ele já vai explodindo, né, com essas ideias, e, ao mesmo tempo que a igreja procura fazer algumas contenções a isso, a igreja vai perdendo, né, a sua força, o seu apoio, né, e essas ideias que têm toda uma capa, né, de ciência, elas se apresentam como ciência, né, e, por outro lado, a própria ciência, como tal, ela favorece e favorecia nessa época, né, a igreja, porque a doutrina evolucionista e essas outras doutrinas socialistas, elas são pseudociências, mas a ciência verdadeira favorecia a igreja. Por exemplo, com a arqueologia, né? A arqueologia vai descobrindo coisas que vão confirmando a igreja. Por exemplo, quando o Champollion, na época da invasão francesa, na época de Napoleão, a invasão francesa ao Egito, é o Champollion que vai fazer a decifração dos códigos hieroglíficos, e ali você vai ter várias confirmações da Sagrada Escritura, e depois, quando há a decifração também da escrita cuneiforme, a escrita da Mesopotâmia, você vai ter várias confirmações. Então, ao mesmo tempo em que você tem, no século XIX, a possibilidade de confirmar a igreja pela ciência, há, ao mesmo tempo, uma pseudociência que ataca a igreja, se valendo dessa aparência de ser verdadeiramente ciência. Só que, ao lado dessa pseudociência, tem todo um aparato midiático já. Lembre-se que, por exemplo, o Darwin, o que vai fazer a teoria de Darwin explodir não é tanto o Darwin, né, mas é o seu bulldog, né? É o chamado bulldog de Darwin, né?
se eu não me engano, Thomas Huxley, que vai fazer essa doutrina do Darwin ter todo o espaço midiático, e a partir daí, nós vamos ter não mais uma ciência, mas uma cabala, travestida de ciência. Nós já tínhamos isso, essa cabala travestida de filosofia, porque na essência é sempre a mesma coisa, é sempre a ideia de que há no homem uma centelha divina. Lembre-se do Leibniz, né, e as suas mônidas, né? Mônidas, isso. Que é exatamente isso, a ideia de que há no homem uma centelha divina, uma divindade no homem, né? E Chardin depois, já no auge dessa não é nem protestantização, já é um espaço adicional, que é a ocultização da fé, vai fazer a somatória das mônadas virar a noosfera, né? Exatamente. Vai todos eles, todos esses que o São Pio X vai chamar de modernistas, todos eles vão beber dessas fontes, né? E aí vai acontecer, né, o grande desastre, né? Eles vão tomar por ciência o que é magia e vão desprezar a verdadeira ciência, considerando-a como elementos de uma superstição, né, da Era das Trevas, a Idade Média, né, da Idade das Trevas, como eles chamam, né? Então, veja a estupidez humana, a que ponto que chega no século XIX, né? Sim, pode falar. Perdão, aqui. Falhou para mim aqui. Pode terminar, professor. Eu só ia dizer que eles renunciam, né, ao magistério da igreja, ao magistério são da igreja, para se curvarem às fábulas mais ridículas, como, por exemplo, as teorias espíritas, né, de reencarnação. Daí para diante vai ser todo tipo ufologia, né, os ETs, aí abre a porta, né, Atlântida, aí abre a porta para... Mas o senhor trouxe uma questão muito bem delineada, mas tem um ponto que eu acho que vale a pena valorizar, quando o senhor fala que a igreja vai perdendo a força, porque com o Renascimento, que é o renascimento do paganismo, não se trata de outra coisa, a não ser isso, e o iluminismo, que não se trata de outra coisa, a não ser fazer valorizar o portador da luz, que é Lúcifer. Exato. Porque está centrado no eucentrismo, né? Tá calcado no eucentrismo, na razão humana, no eu sou o meu Deus. Que é aquela velha história do protestantismo, né? Meu Deus está no meu coração. Bom, então se meu Deus está no meu coração, meu Deus sou eu mesmo. Exato. Né? Exato. Que é o luciferianismo na essência, é isso mesmo. É isso. A gente tem, com esse movimento do Renascimento, do Iluminismo, do neopaganismo, do neoclassicismo. O que é neoclassicismo? É o retorno ao período clássico, que é do Império Romano pré-cristão. Quer dizer, é disso que se trata. Do paganismo pré-cristão. Você tem todo um desenvolvimento, especialmente na França, na Alemanha e na Inglaterra, do conceito de teoria de Estado. Aí você tem Montesquieu, você tem Rousseau, você tem Voltaire, o racionalismo. Isso leva à Revolução Francesa, impossível desconsiderar que 50, 70 anos antes você tem a formalização do ocultismo cabalista cristão, sintetizado na maçonaria. Perfeito. Que é aquela história, né? Eu jogo com o Estado, com o dinheiro, com o poder secular e jogo com o ocultismo, ecumenismo, joga nas duas frentes. Você tem as novas infiltrações judaicas, como o franquismo, as novas facetas da infiltração judaica na Santa Igreja, porque Jacob Frank se dizia cristão, né? Se dizia católico, sim. E foi fazendo todo o processo de transformação. Isso vai chegar lá na Ucrânia, no Chabad Lubavitch. Mas esse processo de racionalização da sociedade, formatação do Estado, o conceito de república, o ataque à monarquia, a destruição, o batismo do passado como treva, a proposição da revisão educacional com Comênios, o tcheco era Comênios, né? Com Comênios e a ideia da educação universal. O ataque à educação liberal do trivium e do quadrivium, da ordem criada. Então eu tenho a teologia que ilumina a filosofia, que racionaliza no bom sentido a revelação,
E o empirismo científico, que, como o senhor muito bem citou no caso da arqueologia, prova as verdades de fé compreendidas pela razão. E você tem uma inversão no século XIX total. Sim. A ciência passa a ser a régua da realidade, a filosofia explica a ciência e a teologia vai para o quarto antes de dormir num Pai Nosso fechado para que ninguém veja. E essa dinâmica toda de inversão dos valores da sociedade, especialmente nas sociedades mais elitizadas, não por acaso protestantizadas, Holanda, Alemanha, partes da França e Inglaterra, vai produzindo vários filhotes. Então, existencialismo, relativismo, aí você tem um Kant, aí você tem o renascimento do hermetismo, as diferentes facetas ocultistas, que vai desembocar em nova era. Então você tem toda uma construção de novas filosofias e novas correntes filosóficas, imanentismo, relativismo, universalismo, que vão, no fundo, são heresias racionalizadas. Sim. Né? O que não é universalismo, senão a heresia do apocatástase de Orígenes, traduzida em falsa filosofia, e por aí vai. Perfeito. Mas a igreja absorve tudo isso. O Pio IX escreve um maravilhoso documento chamado Sílabus, o mesmo que Ratzinger vai dizer lá na frente, que o Vaticano II é o antissílabus, para deixar clara a contradição. Ratzinger ainda não como Papa. E você tem a infiltração das ideias, especialmente nas ordens religiosas e sumariamente nos jesuítas, a ponto de produzir uma deformidade de compreensão de fé que nosso São Pio X não conseguiu evitar, apesar de ter maravilhosamente capturado, sistematizado e apresentado como modernismo. Dentro disso, e São Pio X chamando o modernismo de síntese de todas as heresias, é correto eu dizer que aquela coisa que o senhor explicou nas aulas anteriores, a linha do inimigo original, que é o talmudismo, o cabalismo, o sionismo, mais tarde, o noeísmo, sintetizados e depois espalhados em diversas correntes teológicas, falsas religiões, protestantismo, evangelicalismo, o próprio islamismo, nova era, e falsas doutrinas e filosofias, com todos esses ismos que a gente já falou, mais o domínio do poder secular, que tira da igreja o apoio dos reis, as mudanças de regime, Revolução Francesa e etc., levam a um cenário de praticamente rendição da Santa Igreja até o Vaticano II? É um pouco disso. Primeiro, a igreja vai ser prisioneira, né? É porque o detalhe que a gente precisa compreender bem é que a ideia de dignidade humana, né, do Pico della Mirandola, que é uma ideia cabalista, ou seja, há no homem uma centelha divina, o homem é em si uma divindade, e é esta divindade que habita no homem é que torna o homem livre, inclusive para o pecado, para pecar. Então, este é o princípio que vai fazer com que reverbere todas as antigas heresias com cara ou com sabor, né, de nova filosofia. Você citou aí algumas, eu citaria outra, né, que é o pelagianismo, a negação do pecado original, que a gente vai ver em Rousseau, por exemplo, né? O homem é bom, né? A natureza do homem é boa, né? Isso é o puro naturalismo. Só que quando a sociedade europeia começa a assimilar esse tipo de coisa, evidentemente que vai ser colocada a igreja como inimiga do homem, percebe? Porque a igreja prega o pecado original, prega a necessidade da graça, da redenção da graça, e o combate do homem contra as suas paixões inferiores. E, por outro lado, você tem esse ataque humanista defendendo a liberdade do homem plena. A igreja vai ser acusada de ser inimiga do homem, inimiga da humanidade, inimiga do progresso humano. Era isso que dizia o Diderot, por exemplo, né? A igreja impede o progresso do homem. A igreja é inimiga da humanidade. De forma que a liberdade é a liberdade de Deus. Sim, se liberdade. A emancipação é emancipação diante de Deus. Porque... A autonomia
dissociada de Deus, e por aí vai. Sim, porque, veja, o Pico de la Mirandola, ele não é que ele entendia Deus no sentido, né, gnóstico, como a gente entende, como eles pregam, né, de que o Deus criador da matéria, o demiurgo, né, é um Deus mau, né? O Pico de la Mirandola, ele entendia a ideia de Deus exatamente como o Concílio Vaticano II vai defender depois. Ou seja, é um Deus que cria, isso ele vai colocar desta maneira para fugir, evidentemente, né, da heresia, da condenação, né, para não ser condenado. Uhum. É claro que ele acredita que o homem é uma divindade, mas ele vai pôr de uma outra maneira. Ele vai pôr como se Deus tivesse se completado, se realizado na sua criação, porque fez o homem uma criatura capaz de ter tal liberdade que o homem pode descer aos níveis mais baixos e, por a sua própria liberdade, o homem também pode sair dessa condição e se elevar. É dessa maneira que ele vai colocar a coisa que vai ser chamada de dignidade humana. Pois bem, então, a grande vitória da Revolução Francesa foi no campo jurídico. E foi por isso que a maçonaria ela trabalhou ativamente nos bastidores para a formação de advogados. Se você pegar os principais revolucionários, por exemplo, Robespierre, você vai ver que todos eram juristas, todos eram advogados. Eram eles, por exemplo, quando foi convocado às eleições, na época do rei Luís XVI, rei Luís XVI convoca os Estados Gerais e para chamar o terceiro Estado a participar dessa reunião dos Estados Gerais, ele tem que fazer eleições para os deputados que vão representar o terceiro Estado. E dava-se aí, então, o chamado caderno de anotação. Então, eram sugestões que se pegava nas comunidades, nas cidades, né, para ser apresentado na Assembleia. E por quem tomava a frente disso eram justamente os advogados, porque eram eles que entendiam as leis. E esses advogados eram todos agentes da maçonaria. Então, o objetivo era fazer novas leis para um novo homem, um novo modelo de homem. Um homem bom, sem pecado original, dentro da ideia da dignidade humana, a dignidade do homem baseada na sua liberdade. Então, o próximo passo, depois disso... que é muito bem expresso por Nietzsche no Super-Homem, né? De certa Exato. forma, aquilo é a síntese dessa discussão, né? Porque veja onde vai dar isso tudo, né? Se a ênfase da coisa está na dignidade do homem, na liberdade do homem, evidentemente, o passo seguinte vai ser as ideias evolucionistas e vai culminar no super-homem, lá no Terceiro Reich, por exemplo. Então, veja que as ideias, né, hitleristas, elas têm mais base nisso do que propriamente como se acusou a igreja de ser responsável pelo antissemitismo, né? O antissemitismo de Hitler tinha mais base nestas teorias que são oriundas do próprio iluminismo. Então, é interessante dizer isso aqui, Daniel, porque sempre se acusa, né, a igreja de racismo, etc., a civilização cristã, né, como racista, etc. Quando, na realidade, os pais do racismo eram os iluministas. Foram eles que criaram toda a base para a teoria poligenista. Não é possível racismo sem eugenia. A eugenia é uma característica intrínseca dos iluministas. Exatamente, né, que provém da ideia da poligenia, né. Exato. Então, veja que a Revolução Francesa vai triunfar no campo das leis, e a partir do momento em que você tem um novo Estado concebido com essas novas leis, baseada no novo conceito de homem, numa nova antropologia, que nega o pecado original, a Igreja Católica vai ser posta como a inimiga da humanidade. Então, esta mentalidade que vai fomentando tudo que a gente vai ver depois. Primeiro, a igreja ela vai resistir a isso, porque essas ideias todas, né, da dignidade do homem e da liberdade, elas podem ser resumidas num único ismo, né? É o liberalismo. Então, o que é o liberalismo, senão o desejo do homem de se livrar desse Deus opressor da Igreja Católica, e se unir a esse novo Deus, que pode ser
o próprio homem, ou este Deus que simplesmente cria o homem e se contempla nessa criação, como se fosse um autor de um quadro que, ao terminar a sua obra, pode desaparecer, que essa obra vai sobreviver a ele, né? Imagine o Da Vinci e a Mona Lisa, né? Quem ficou, o Da Vinci ou a Mona Lisa, né? A Mona Lisa fica, o Da Vinci vai, então a obra é maior do que o Criador. Esta visão de Deus é que eles vão adotar agora na própria igreja, com o chamado catolicismo liberal, e vão passar a defender as chamadas liberdades. Todas essas ideias falsas de liberdade que nós temos hoje são baseadas nisso. A liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, todas vão ser baseadas, e é por isso que o Papa Leão X, né, Leão XIII, perdão, vai condenar essa má doutrina das liberdades modernas na encíclica Libertas Prestantíssimos. Basta ler esta encíclica, é muito clara, e ele vai elencar ali os princípios da sã filosofia e da sã teologia, que mostram que essa doutrina dos liberais, da liberdade do homem, ela não é bíblica e nem está, quer dizer, não está de acordo nem com a revelação e nem com a razão. E ele condena o liberalismo, ele confirma a condenação herética do liberalismo e condena, inclusive, a versão americanista do liberalismo, o americanismo como heresia. Exatamente, porque no final das contas é tudo uma tentativa, né, de se unir contra a igreja. A igreja. E eu posso dizer, professor, que tudo isso, obviamente, é um processo desde a cruz, ou até de antes da cruz, né, com a simbiose dos inimigos do Senhor que levaram à crucificação, o Estado na figura de Pilatos, o poder religioso corrompido na figura de Anás e Caifás, o povo democraticamente iludido e comprado com pão e circo na figura dos que gritavam crucifica-o e que escolheram Bar-Abá, filho do homem, filho de Deus, Bar-Abá, Barrabás, falso, ao invés do verdadeiro filho de Deus que estava crucificado lá, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Bar-Abás é filho de Deus, né? Isso, é bem interessante. Então a democracia sempre escolhe o falso, né? E mais, obviamente, o poder militar dos soldados, os fariseus e o poder legal, os legalistas. Quer dizer, toda a estrutura que hoje está replicada no mundo nessas arquiteturas maçônico-judaicos elitistas, que controlam o capital, os fluxos de dinheiro, etc, etc. E eu posso dizer que tudo isso veio vindo, e houve, de fato, para usar o termo deles, uma fagulha definidora, quando a igreja se rompe com Lutero, porque o cisma oriental, o cisma oriental, ele não é uma heresia no sentido puro da palavra, e a sucessão apostólica continua preservada nas igrejas orientais. Então isso é uma outra discussão. O pessoal costuma falar, mas por que vocês não falam dos ortodoxos? Porque é uma outra coisa. É bem diferente. Os ortodoxos são cristãos, eles têm a verdadeira fé, quase não há nenhuma diferença de fé, talvez só o filioque e a primazia do Papa de Roma, e é uma questão que ainda rezamos diariamente pela reunificação da igreja. Mas é diferente do protestantismo, que além de um cisma, é um conjunto de heresia, um sistema herético. Quando vem essa fagulha que destrói o tecido social da igreja, o tecido espiritual e o tecido comunitário, no sentido de comunhão da igreja, eu abro vários campos, vários flancos de destruição, uns mais ocultistas, uns mais materialistas. Então eu tenho aqui o espiritismo e o ocultismo de Blavatsky, aqui embaixo eu tenho o comunismo de Marx. Sim. Um hipermaterialista, um hiperocultista, mas todos trabalhando, não intencionalmente, no sentido de vamos sentar para fazer um plano, mas trabalhando para o mesmo Senhor, que é aquele que quer destruir a igreja. E esse processo de destruição, ele ganha corpo infiltrativo eficaz, metastático, a partir do protestantismo. Sim. A ponto da encíclica de Paulo IV, da bula de Paulo IV, ex cum operatus, eu não lembro a última palavra, mas ex cum alguma coisa. Fred, se puder pegar aí na internet a bula de Paulo IV, ex cum, esqueci a última palavra,
dizer que nenhuma pessoa que tenha professado heresia ou tal, bem na época da Revolta Protestante, poder sustentar algum cargo eclesiástico importante, porque vários bispos católicos tinham virado protestantes, mas se mantiveram nas estruturas da igreja. Uhum. E esse processo, então, avança a partir daí. Sim. Foi. Ex cum? Cum nimis absurdum. Não é. Não. É de Paulo IV. Ex cum alguma coisa. Enfim, o pessoal procura aí. Minha cabeça anda falhando. E aí a gente, então, tem esse processo avançando em várias frentes dentro da igreja: eclesiologia, direito canônico, teologia, ordens religiosas, infiltração nas ordens religiosas. E aí, no século XIX, a gente tem uma aceleração disso, Sim. a ponto de, já no início do século XX, fazendo a passagem, Sim. a gente tem as primeiras expressões permitidas de hereges, Sim. com Loisy, Bonarotti, Sim. Loisy, Bonarotti, Chardin, alguns excomungados, outros não, até desembocar na infiltração permitida oficial com Rahner, Hans Kung, de Lubac. É esse o caminho? Esse é o caminho, porque, veja, primeiro você tem uma falsa doutrina, que vem da cabala hermética. Essa falsa doutrina contamina a filosofia e contamina, evidentemente, a ciência. A noção de ciência é deformada. Terceiro, você passa a ter um corpo de leis que vai sustentar esta nova doutrina. E, finalmente, você vai ter uma forma de governo baseada nisso, entendeu? Que vai ser a democracia moderna. E por que é assim? Porque, veja, se a essência dessa doutrina está na ideia de dignidade do homem e na liberdade do homem, se um indivíduo, ele exerce tamanho poder pelo uso da sua liberdade, ou muito mais será o conjunto desses indivíduos. E daí que vai vir a ideia contratualista, né? E que vai ser sintetizada na frase: o poder emana do povo. O que, em realidade, é uma grande mentira. É uma grande mentira porque tudo isso é um simulacro, porque o povo aqui já vai deixando de ter essa característica de povo para se tornar massa. Então, há uma diferença muito grande entre povo e massa. Povo são pessoas que seguem princípios sólidos em comum, e a massa é aquele agrupamento de pessoas que se deixam levar pelas emoções. E com o advento das grandes mídias, das grandes comunicações, isto já no século XIX, é onde vai ser, por exemplo, formada a agência Reuters, de notícias. Você vai ter, a partir daí, uma pauta jornalística de manipulação que vai ser estendida para todas as partes. Então, as pessoas... Aliás, só um comentário. Uma das primeiras atitudes do governo revolucionário francês foi restaurar as Olimpíadas, né? Pois é. Ao mesmo tempo, a superioridade do homem, no sentido de homem-deus, exato, rompendo limites com a ideia de espetáculo, né? Exatamente, porque assim você conduz as massas, né? O que são os grandes jogos, a não ser isso, né? Os grandes jogos é uma maneira de você explorar essa catarse humana, né? Você direcionar as emoções do homem para um determinado objetivo. E, a partir disso, fica muito fácil controlar as massas em proveito desta forma de governo chamada democracia, né? Que não tem nada a ver com a democracia dos antigos gregos, mas esta democracia moderna que não passa de manipulação. Isto também está denunciado pelo Papa Leão XIII na mesma encíclica Libertas. Quando o Papa Pio IX escreve os sílabos, ele vai condenando cada uma dessas proposições que nós estamos falando aqui, que sustentam, né, o Estado moderno. Então, essa falsa doutrina, a ideia de liberdade, dignidade do homem.
E isto é condenado nos sílabos. É por isso que o Ratzinger vai dizer que o Concílio Vaticano II foi o antissílabos, e o cardeal Joseph Suanen vai dizer que o Concílio Vaticano II foi o 1789 da Igreja, porque o que faz o Concílio Vaticano II é toda essa doutrina, este corpo de lei e essa ideia de governo democrático vai ser assimilado no Concílio Vaticano II. Então, veja, é que aí você já tem os inimigos, né, que assimilaram as ideias protestantes, a má filosofia oriunda disso, desta cabala espúria, e agora estão trabalhando dentro da igreja para converter a Igreja Católica a isso, né? A figura mais emblemática nesse processo é, sem dúvida nenhuma, o Alfred Loisy, né? Ele que vai pegar a ideia biblicista do século XIX, que é uma ideia já, né, uma mistura do protestantismo com as teorias evolucionistas, e que vão começar a negar o caráter histórico dos eventos bíblicos, e vão começar a ver a Bíblia como se fosse mais uma espécie de conjunto de fábulas e de mitos, né? Uma diferença muito grande, Daniel, quando a gente lê os mitos antigos, pré-cristãos, e quando a gente lê a Bíblia trata de pessoas reais, né? Não se pode classificar a Sagrada Escritura como se fosse ela Uma fábula, né? uma fábula, um conjunto de mitos escritos por pessoas que tinham mentalidade fantasiosa. Mas é isso, exatamente isso que vai fazer, né? Como eles não podem negar a historicidade dos personagens bíblicos, como, por exemplo, né, do Evangelho, eles vão fazer a separação entre aquilo que eles vão conceder como fato histórico e aquilo que eles vão rejeitar como sendo simplesmente narrativas influenciadas por pessoas de mentalidade religiosa. Por isso que o Loisy vai fazer essa separação de a Sagrada Escritura, o que é história e o que é religião. Da mesma E é forma. interessante isso, porque é daí, por exemplo, que os inimigos da igreja não chamam de obscurantistas, que é justamente essa parcela que em tese não é histórica, que eles classificam como não histórica, né? E, infelizmente, isso daí vai ganhar muita força dentro da própria igreja. E por quê? Porque, por um lado, você tem o avanço da técnica, e veja esse detalhe que é importante também dizer, né? Porque, veja, o homem, ele, na realidade, ele não cria nada, né? O homem, ele, na verdade, ele observa as leis da natureza e ele faz com que estas leis sejam compreendidas, e a partir daí ele vai desenvolver instrumentos, né, que vão ser capazes de lidar com essas leis da natureza. E por isso a técnica vai se aperfeiçoando, né? Mas o homem moderno, oriundo da mentalidade revolucionária da Revolução Francesa, ele não vai mais conceder a Deus nenhum poder sobre as leis, pois só vai ser considerado lei aquilo que o homem faz, aquilo que o homem entende como lei. Veja, por exemplo, a ideia que nós temos hoje, né, de Supremo Tribunal, é como se eles fossem, né, os deuses que podem fazer leis da maneira que o homem considera melhor, a tal ponto que as leis que se faz hoje são leis que são contrárias à própria lei, inclusive à própria lei da natureza. O que nós estamos vivendo hoje são juristas que estão legislando contra a própria natureza, né? Então, é o ponto que nós chegamos. E dentro da igreja, essas ideias vão crescendo, e aí já começa a se formar a ideia realmente de fazer um golpe de Estado. Eles estão se infiltrando com o propósito de conseguir uma oportunidade para fazer esse golpe de Estado dentro da igreja. No princípio do século XX, eles já tinham essas ideias muito amadurecidas e pensavam que já era o momento de se fazer isso, a tal ponto que, quando morre Leão XIII, o Papa que vai ser eleito vai ser o Rampolla, o cardeal Rampolla. E o Rampolla, ele só não vai se tornar Papa porque o imperador
do Império Austro-Húngaro, Francisco José, vai dar o seu veto a essa eleição. Nessa época ainda, né, os imperadores eles tinham participação no conclave. E o imperador Francisco José, ele vai vetar a eleição do Rampolla, vai se fazer novo conclave, nova eleição. Que era abertamente maçom, Rampolla, né? Era maçom, e os maçons vão se vingar, né? Depois... Matando o Beato Carlos I e depois exato. a Primeira Guerra Mundial é para acabar com o Império Austro-Húngaro, né? Isso, eles vão matar o Francisco Ferdinando, que era o príncipe herdeiro, né? Depois quem vai virar o imperador vai ser o Carlos, que vai ter que fugir depois da guerra, né? Morre como santo, viu? Verdade, é isso. Então, veja que naquele momento ali, né, a providência divina impediu que eles conseguissem chegar ao poder. E vai nos dar um Papa Santo, que foi São Pio X. E São Pio X vai, evidentemente, fazer o diagnóstico preciso dessa situação toda e vai condená-los na Pascendi. Então, boa parte do que eu estou dizendo aqui está na Pascendi. A Pascendi condena toda esta mentalidade, né? E, sobretudo, esta mentalidade historicista dos modernistas, né? Que fazem essa separação entre aquilo que eles concedem como história e aquilo que eles, né, entendem como sendo narrativas de cunho religioso, imanentista. E é interessante isso, professor, porque esse estoicismo, que as vertentes fundamentais condenadas lá na apresentação do modernismo por São Pio X na Pascendi, ela traz o revisionismo histórico, de onde vem aquele conceito de Jesus histórico, e a tumba de Jesus, e o evangelho apócrifo de não sei quem, e o beijo em Maria Madalena, e por aí vai. Mas tem coisas... Isso ainda está no campo, né, da especulação que forma a mentalidade das pessoas, corrompe e destrói, mas é que eles deram passos mais significativos. Por exemplo, é óbvio que, para nós, a ordem dos evangelhos sempre foi Mateus, Marcos, Lucas e João. E a questão de Pedro como Papa, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja, sobre esta rocha, apontando para alguém, não para si próprio, né? Esta rocha. Como está no primeiro evangelho, é definidora. O que é que o historicismo alemão faz? Diz que, historicamente, o primeiro evangelho a ter escrito foi de São Marcos. E que, portanto, isso foi uma interpolação posterior dos católicos para criar o papado. Isso. Então, eles, assim, na linha bem luterana de mudar as escrituras, eles invertem, inclusive, pelo historicismo, a história da igreja, né? Perfeito. E aí eles vão dizer que os evangelhos foram escritos por comunidades e não, né, pelos autores evangelistas. Eles vão dizer que foram escritos a posteriori, né, por comunidades, a tal ponto que esses padres modernistas, na própria missa, eles dizem isso quando eles vão ler o Evangelho. Evangelho segundo a comunidade de São Lucas. Agora não é mais nem São, é Evangelho segundo Lucas. Eles não falam. Não tem mais nem o São. Exatamente, Então, e aí, assim, diga, professor, eu ia para a última parte do programa, mas o senhor, por favor, complete. Era só para concluir, né, que São Pio X é uma barreira que impede, né, e eles vão ficar, então, escondidos, trabalhando para uma próxima oportunidade. E aí entra a Primeira Guerra Mundial, entra a Segunda Guerra Mundial, e aí sim o campo fica aberto para eles. Então é preciso entender, né, o ataque final, no pontificado de Pio XII. Pio XII fez o que pôde, né? E o próprio Pio XI, que também já tinha mais ou menos feito uma leitura dos fenômenos que aconteciam, o comunismo, o nazismo, o fascismo, né? Ele já mais ou menos fazia uma leitura disso, por isso vocês sabem que ele mandou fazer uma encíclica que nunca foi publicada, a Humanus Unita, que era sobre a questão judaica e toda essa problemática, né? Sim. Né, essa questão judaica. Infelizmente, o Papa Pio XII não deu sequência a essa encíclica. Ela teria evitado muitos problemas para a Igreja, porque foi justamente, né, em função daquilo que ocorre na Segunda Guerra Mundial, que esse ataque final vai ser aberto, né? Porque, veja,
Ao mesmo tempo em que os católicos iam cedendo aos acontecimentos provocados pela guerra, haviam alguns setores que procuravam resistir a isso. Um desses setores foi a chamada Ação Francesa, de Charles Maurras. E é evidentemente que Charles Maurras, apesar de todos os erros que ele tinha, ele, pelo menos, ele identificou a raiz do problema e se pôs em combate contra esse problema. E, no entanto, ele vai sofrer uma condenação do Papa Pio XI. E esta condenação da Ação Francesa vai desmobilizar o clero, que era, de certa maneira, seguidor das ideias de Maurras, da Ação Francesa, e era o clero mais refratário, aquele clero que estava disposto, a resistir ao avanço modernista, ou neomodernista, Só que esse clero vai ser todo afastado devido à condenação que a Ação Francesa vai sofrer, e justamente quem vai assumir os postos que ficaram vagos vai ser o clero da Nouvelle Théologie, sobretudo na França, sobretudo nos países ali do Reno, Então, leio um livro lá, do Reno desemboca no Tigre, que conta essa história de como é que é a chamada Nouvelle Théologie. A Nouvelle Théologie é simplesmente, eles vão pegar as ideias modernistas que provêm dessa má doutrina cabalista, esta que é a essência da coisa, e vão redesenhá-la, disfarçá-la, com a aparência de doutrina católica, e vão avançando a Nouvelle Théologie. E o Papa Pio XII vai entender o que está acontecendo e vai condenar essa doutrina. Numa encíclica chamada Humano Generis. Ele vai fazer a condenação dessa doutrina da Nouvelle Théologie. Por isso que o professor Carlos Nogueira diz acertadamente que a doutrina que prevaleceu no Concílio Vaticano II era a doutrina proscrita, já tinha sido condenada pelo magistério da Igreja. O problema é que Pio XII condena a doutrina, mas não condena os atores, Os atores, exatamente. E depois da morte, ele vai afastá-los. Suspeita de heresia e vai afastá-los todos. Mas depois da morte de Pio XII, o Papa João XXIII vai reabilitá-los, e não só isso, ele vai convocar o concílio e vai colocar estes homens como peritos no concílio, como teólogos peritos no concílio. E se você fizer um estudo, eu pretendo, Daniel, escrever um livro sobre as raízes cabalistas do Concílio Vaticano II. Fundamental. Porque não é difícil rastrear, e você vai ver que todos eles, esses peritos do Concílio, Rahner, de Lubac, Schillebeck, todos eles... Bom, Balthasar é uma expressão gnóstica infinita, Todos eles escreveram, prefaciaram livros cabalistas ou elogiaram essas obras cabalistas do período renascentista. E o próprio João XXIII andava com aquele francês que eu esqueci o nome, que até a esposa dele falou que João XXIII era o melhor amigo, etc., que ele reverenciava, que era um revolucionário esquerdista e ocultista. Pois é. Eu esqueci o nome desse filósofo. E até tem uma corrente importante lá na França dos anos 30, 40. Veja que não é uma coisa absurda o que nós estamos falando aqui. Que o que está por trás do Concílio Vaticano II é, sim, de fato, uma penetração, uma infiltração gradativa que vai ganhando corpo e ganhando força com base na doutrina cabalista, que penetra a cristandade através do chamado cabala cristã, e que vai desenvolvendo primeiro no protestantismo, depois vai como que uma pinça, ela vai fechando as suas duas vertentes. De um lado, o próprio protestantismo, e de outro, essas teorias que se dizem fora do campo religioso, mas se dizem da ciência, a filosofia moderna, o cientificismo, o racionalismo, todos eles vão se fechando até chegar nesse ataque final contra a Igreja Católica, e que vai se dar no século XX, lamentavelmente, eles vão triunfar no Concílio Vaticano II.
Então, assim, não é nenhum absurdo o que nós estamos falando. O que eu digo, Daniel, é que é uma coisa que eu mesmo não consigo entender, é como é que, com tantas informações, que hoje nós temos acesso a tantas informações, basta que uma pessoa de boa vontade, ela Exato. sente e pesquise, né? Eu tenho várias aulas e vários links que eu passo ali, é só sentar e você vai confirmar tudo. E eu não sei como é que essas pessoas continuam reduzindo o problema do Concílio Vaticano II a uma questão de autoridade magisterial, entendeu? Há uma espécie de legalismo que nós temos que estar subservientes a isso tudo, né? Por uma questão legalista apenas. Não é isso. É que a obediência ao erro é pecado, né? Pois é, vira cumplicidade. É uma não virtude, né? Pois é preciso ver a coisa sob um contexto maior, mais amplo, né? Há todo um processo histórico nisso. Eu gostaria de fazer alguns reparos às minhas ausências aqui. Primeiro, o nome da encíclica de Papa Paulo IV é Ex Cum Apostolatus Officio. Eu estava pensando nessa aí mesmo. Onde ele diz que as autoridades infiltradas protestantes não têm mais direito de se manterem autoridades. Mas essa bula foi forçosamente esquecida. O segundo que eu me esqueci, o amigo francês, é o Jean Guiton, que era o Jean Guiton, isso, amicíssimo do Bonaiuti, isso, e o super ocultista e tal. E o terceiro, amigo do Teilhard de Chardin, que é o mestre ocultista gnóstico jesuíta do século XX. E o terceiro é só relembrar que nessa linha protestante, o Papa Pio XI tem uma outra contribuição, que é a encíclica Mortalium Animus, que nos proíbe de viver uma fé ecumênica com os protestantes dentro dos moldes protestantes. Isso está muito claro. Basta ler a encíclica, né? Isso está muito claro ali. Inclusive, no meu livro, eu cito vários trechos dessa encíclica para mostrar exatamente isso, né? Proíbe objetivamente. Então, veja, boa parte daquilo que a gente vai ver nos documentos do concílio já estava condenado de antemão. Exato. A frase do professor Nogueira é perfeita, né? Uma condição proscrita. Eu gostaria de fazer uma proposta aqui, não sei se o senhor vai topar. Porque a gente tem, quando entra no Concílio Vaticano II, as vertentes são muitas, né? Os protestantes que participaram do concílio, o papel do João XXIII, do Paulo VI e do Buini, a questão da liturgia, o acordo com os comunistas e a KGB, o acordo com os judeus e o American Jewish Committee, e o acordo com os protestantes, enfim. O senhor acha que vale a pena a gente, antes de ir para o programa final, que seria o próximo, onde a gente vai falar do pós-concílio, fazer um específico sobre o concílio, ou o que a gente falou já está suficiente? Não, a gente pode fazer sim. Pode fazer um sobre o concílio. É importante fazer para mostrar a ação de bastidores também do concílio. Então vamos nessa. Então nós vamos fazer um episódio que não estava previsto, chamado A Protestantização da Igreja no Concílio Vaticano II, e a gente trata só desse momento, o pré-concílio ali imediato, pós-guerra, Jules Isaac, Teilhard de Chardin, pré-concílio, a Nouvelle Theologie e o desembocar do concílio nos documentos aí, Lumen Gentium, Dignitatis Humanae, obviamente o Nostra Aetate, e aí o que aconteceu depois. Perfeito. Então vamos desse jeito, porque a gente também tinha combinado dos programas, tirando o anterior, não ficarem tão longos. Então tá joia. Então, professor, um fechamento aí, concentrando especialmente nessa passagem para o concílio, que a gente aborda com detalhes no próximo programa. Ok. Então, só para reforçar, né, que, infelizmente, houve, de fato, né, toda uma preparação doutrinal. E veja que essa doutrinação, essa preparação doutrinal, ela vem crescendo, né, na primeira metade do século XX com o chamado americanismo. Então, veja que o americanismo foi uma tentativa de introduzir estas doutrinas dentro da igreja, né? No entanto, eles fracassaram, óbvio, né? Porque a única maneira de que isso tivesse triunfo, de fato, era através de um concílio. Não havia outra maneira desse corpo doutrinal conseguir entrar na igreja.
A única maneira disso passar era através de um concílio. E só que isso tudo seria muito complicado para fazer um concílio e você fazer com que aquela quantidade imensa de bispos, eram mais de 3.000 bispos, né? Sim. Cedessem a uma doutrina espúria, a uma doutrina condenada. Como é que eles iam fazer isso tudo, né? E aí que entra toda a ação de bastidores, a preparação deles, porque eles foram muito astutos, né? Sim. Eles tiveram também o favorecimento dos papas, então era necessário que tivesse, né, pessoas já preparadas para assumirem o trono pontifício já com essas ideias, né, para favorecê-los. E por isso que se diz que algo como o Concílio Vaticano II, isso quem diz é o padre Calderon, só poderia mesmo ter acontecido no século XX. Em nenhuma outra época teria sido possível uma coisa dessa. E por que o século XX? Porque o século XX é o século midiático, é o século da propaganda. E ninguém que está mal, né, diante das câmeras, né, de televisão. Você sabe que é mais fácil uma pessoa mentir, na televisão do que no rádio. Porque no rádio, como você não está mostrando o seu rosto, você fala as verdades com mais segurança, mais tranquilo. Diante das câmeras que você está mostrando o seu rosto, todo mundo faz um pouco de cena, todo mundo quer ser um pouco de ator. E, infelizmente, essa mentalidade, ela impregnou os bispos que estavam no concílio. Eles se tornaram também midiáticos numa época, né, em que isso estava no crescente, né? Lembre-se que... Fulton Sheen é um bom exemplo disso. Exato, o Fulton Sheen é um bom exemplo disso. É extremamente midiático. Numa época em que estão surgindo, né, as grandes estrelas da televisão. Dom Helder Câmara, né? Eles sabem lidar com isso. Né? Exatamente. E acho interessante esse resgate porque, além da mídia, obviamente, a pressão social, as ONGs, o ativismo, o trabalho de Saul Alinsky, Chicago, a influência na igreja dessa visão, né? Tudo isso aí. Tudo isso colabora. Jacques Maritain, com o humanismo integral, tudo isso se funde, né? Mas isso é o programa seguinte do Vaticano II aí. Tá bom. Professor, alguma palavra final? Alguma... Não, só para agradecer novamente, Daniel, agradecer ao Fred pelo convite e espero ter contribuído e ajudado. Fred, alguma pergunta aí importante para o professor? Eu bati um papinho aqui com o professor antes acerca da relação entre essa abolição sacerdotal que aconteceu durante esse Concílio Vaticano II, a partir da aquisição das ideias de Lutero, né? Junto com a Cabala, que dá essa história do acesso ao divino, e o professor estava justamente falando que isso foi na hora que você caiu aí, a gente conversou um pouquinho, né? E que finaliza, aparece mesmo na Lumen Gentium, é que isso explode, né? Eu estava dando uma luz aqui nesse... O próprio conceito de subsist in, ele é agnóstico, né? Porque a centelha da igreja está ali na raiz, mas... Exato. Ela vai dando seus brotos ali, os seus ramos. E evolucionista, né? Porque vai evoluindo. E no final das contas, o que eles vão dizer? Que todas as religiões têm elementos de santificação e de verdade. Agora, se tem elementos de santificação, tá certo? Então, todas as religiões levam a Deus. É exatamente o que disse o Papa Francisco, não é? O Papa Francisco disse que todas as religiões levam a Deus. Ou seja, a ponta da lança virou o Papa Francisco. Aliás, o Papa Francisco é o Papa mais ortodoxo que há quando se trata de Vaticano II. Ele é ultra-ortodoxo. Ele nunca disse não. Ele nunca cometeu nenhuma falha contra o Vaticano II. Ele é ultra-ortodoxo. Exato. Ele simplesmente traduziu toda aquela embromação do Concílio Vaticano II. Ele, como era um homem, né? Prático, né? De linguagem, né, popular, ele jogava abertamente. Tá bom. Queria agradecer mais uma vez o professor, lembrar que inventamos aqui um programa adicional sobre o protestantismo no concílio, especificamente Vaticano II. Então, nós vamos ter esse aí e depois o último programa, que é o pós-concílio, protestantismo hoje e as suas expressões, renovação carismática,
outros movimentos na igreja que, de certa maneira, tangenciam a questão do protestantismo. E dizer que estamos a serviço da igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo e da verdade. E que se alguma coisa que a gente diz aqui de fato não corresponder, por favor, nos corrijam, nos ajustem. Estou falando de mim, claro, porque o professor não fala nada errado, mas eu erro uma data aqui. Eu também falei que o Beto Carlos I tinha morrido, foi o pai dele. Mas dizer que a importância aqui central, o desejo central é que as pessoas entendam a história, como ela foi, a partir da perspectiva factual e histórica de um historiador especializado em catolicismo e tudo que está no entorno da fé católica, como é o professor Carlos Bezerra, que é praticamente uma realidade única no Brasil, com essa cabeça, com essa potência, com esse entendimento da fé. E dizer que a gente é muito agraciado com isso, né, Fred? E vamos que vamos. Muito, muito, muito. É sempre um prazer enorme ter o professor conosco. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fred. Obrigado, eu. Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Bom, pessoal, tem uma...